Graça e paz, versículo pós versículo, aqui no livro de Gênesis, sobre José, um pedacinho. A partir do verso 19, que José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas o Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Para quem não conhece a história de José, né? José, ele teve um sonho e disse que tanto os pais como os irmãos se prostrariam diante dele, e isso gerou uma polêmica muito grande, uma inveja, e ele foi vendido como escravo. E lá no Egito ele se tornou importante. Levou anos, porque ele só na prisão ele ficou 13 anos. E ali crendo, ali confiando, sempre fazendo bem e recebendo o mal em troca. Mas quando ele diz aqui, não tenha medo, foi quando houve a fome e ele comandava tudo, ele poderia liberar a comida. E os irmãos foram até ele. Ele reconheceu os irmãos e os irmãos não o reconheceram. E José é uma prova viva de que é possível perdoar, que o Espírito Santo nos capacita para isso. E que nada que acontece nas nossas vidas é por acaso. Há um plano de Deus, e mesmo que leve muito tempo, redundará em bênção. Ele diz: não tenho medo, estaria eu no lugar de Deus? Quantas vezes nós podemos dizer nas nossas vidas: estaria eu no lugar de Deus? Eu não sou Deus, eu não posso vingar, eu não sou vingadora. A vingança pertence ao Senhor. É necessário ter uma grandeza de espírito, uma grandeza da graça de Deus presente em nós, para que nós realmente entendamos o mover, o agir de Deus e saber que pode doer e que vai doer, como doeu em Jesus, mas redundou em o sangue de Jesus derramado na cruz foi a semente de tanto cristão. Então, quando nós nos derramamos de uma forma ou de outra, sofremos, isso não fica em vão. Como ele disse, Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Fiquem tranquilos. Falou com eles amavelmente. José sofreu? Houve sofrimento? Claro que houve. Houve saudade, houve desespero. Humanamente falando, é claro que houve. Mas ainda assim, ele foi perseverante e ele insistiu e não desistiu em momento algum. Então, José é sempre citado. O exemplo de José é um exemplo maravilhoso. Porque desistirmos nos faz perder a bênção, mas insistirmos, mesmo quando estamos a ponto de desmaiar, como diz uma canção, mesmo que for me arrastando, não volto atrás. Que essa seja a palavra para você nesse dia, nem que seja se arrastando, não volte atrás, não voltemos atrás. O primeiro ouvido a ouvir isso é o meu ouvido, e todos nós temos os nossos desafios, dia após dia. Que você seja perseverante, que a nossa fé seja insistente, que nós não tenhamos fé na nossa fé, mas que nós tenhamos fé em Deus e nos mantenhamos receptivos àquilo que o Espírito tem nos falado, quer nos dizer dia após dia. Ele tem um propósito para cada vida. E o perdão é a ferramenta principal, uma das ferramentas mais importantes, porque sem o perdão nós travamos a recepção das bênçãos do Senhor. Nós não receberemos. Porque a própria oração do Pai Nosso fala: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha que ele diz, hein? Nós pedimos perdoar os nossos pecados, porque nós já temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ele já disse que nós já temos perdoado. Então é necessário ler tudo isso nas entrelinhas, entendermos quem é esse Deus maravilhoso que vela por nós e o plano dele para a vida de cada um. Meu querido irmão, minha querida irmã, que essa palavra seja destravadora, sabe, de nós na sua vida, no seu coração, te eleve, te dê paz e te dê a certeza daquilo que Deus tem para você. E peçamos a Ele fé para perseverarmos e continuarmos até o ponto que Ele quer nos levar, em nome de Jesus.
Mais uma vez, obrigada por você acessar o canal. Não deixe de curtir, compartilhar e, se possível, se inscrever se não se inscreveu ainda. Pedir a alguém que se inscreva, a fim de que a mensagem chegue além. Muito obrigada, um grande abraço para você e que o Senhor nos abençoe a todos, a nossa casa, a nossa família, que o espírito de cura, de sabedoria, todos os frutos do Espírito sejam derramados sobre as nossas vidas em qualquer momento que você acessar esse vídeo. E peça ao Senhor, não é pelo muito falar, mas é pela fé, pela confiança, pelo pedir, pelo exercício da humildade que Deus nos atende. Ser com Ele. Em nome de Jesus. Amém.